Sogros chamaram o pai viúvo de aproveitador, até que o juiz leu o último desejo da esposa. Riram do pai pobre no momento em que ele atravessou as portas do tribunal familiar. As risadas começaram baixas, quase sussurros venenosos entre os bancos de madeira polida, mas cresceram em volume quando ele passou pelo corredor central com sua calça social surrada e sapatos que já conheciam melhor a cola do que o couro original. O terno era emprestado, 2 numerações maior que seu corpo magro, e isso ficava evidente nos ombros caídos e nas mangas que cobriam metade de suas mãos. Ele segurava uma pasta de papelão puída, daquelas que se compra em papelaria de bairro, e caminhava de cabeça baixa, como se carregar o peso do mundo inteiro sobre as costas já não fosse suficiente. Do outro lado da sala, sentados na primeira fileira como se ocupassem camarotes de teatro, estavam os sogros. Ela de casaco de pele sintética cara, ele de blazer italiano impecável, ambos exalando desprezo por cada centímetro quadrado daquele homem que ousava disputar a guarda da própria filha. A advogada deles, uma mulher de óculos de grife e unhas perfeitas, folheava papéis com um sorriso de canto de boca, como quem já sabia o resultado antes mesmo do juiz bater o martelo. As pessoas na sala trocavam olhares. Algumas balançavam a cabeça, outras cochichavam abertamente. Um homem de terno cinza murmurou algo sobre gente que não conhece o próprio lugar. Uma senhora de cabelos grisalhos suspirou alto, dramaticamente, como se testemunhar aquilo fosse um insulto pessoal. O pai viúvo sentou-se sozinho do lado esquerdo da sala, longe de todos, como um réu sem defesa. Suas mãos tremiam discretamente, enquanto abria a pasta e tirava alguns papéis amassados. Ninguém ali parecia disposto a ouvi-lo. Ninguém parecia acreditar que ele tinha qualquer chance. Você teria se levantado para defendê-lo ou teria desviado o olhar como todos os outros? Conte para nós nos comentários. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceria a seguir. O juiz entrou. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos, rosto cansado de quem já viu todo tipo de miséria humana desfilar diante de sua mesa. Ele ajeitou os óculos, olhou para os papéis, depois para o pai viúvo, depois para os sogros. Seu rosto não demonstrava simpatia por nenhum dos lados. Era apenas mais um caso, mais uma família destruída, mais uma criança no meio de uma guerra que ela não pediu para lutar. A advogada dos sogros foi a primeira a falar. Levantou-se com elegância estudada, ajeitou o blazer branco imaculado e começou seu discurso com a voz firme e assertiva de quem cobra caro por cada palavra. Ela descreveu os sogros como pilares da comunidade, pessoas de bem, empresários respeitados, avós dedicados que apenas queriam o melhor para a neta. Disse que a menina de apenas 6 anos merecia estabilidade, merecia uma casa limpa, comida farta, escola particular, roupas novas, merecia um futuro. E então veio o golpe. Apontou para o pai viúvo e disse, sem hesitar, que ele era incapaz de oferecer qualquer uma dessas coisas. Chamou-o de aproveitador. Disse que ele estava se agarrando à memória da esposa morta para ganhar pensão, herança, simpatia alheia. Insinuou, com palavras cuidadosamente escolhidas, que ele nunca amou a filha de verdade, que ele só queria o dinheiro que a família dela tinha, que ele era, no fundo, um oportunista disfarçado de vítima. O pai viúvo abaixou ainda mais a cabeça. Seus olhos ardiam, mas ele não chorou, não ali, não na frente deles. O juiz bateu o martelo de leve e pediu silêncio. Virou-se para o pai e perguntou, com a voz cansada de quem já fez essa pergunta 1000 vezes. O senhor tem algo a dizer em sua defesa? E se histórias de pais que se recusam a desistir tocam você, inscreva-se agora. Histórias poderosas como essa toda semana. Ele levantou devagar, as mãos ainda tremiam. A voz saiu baixa no começo, mas foi ganhando firmeza com cada palavra. Ele não tinha advogado, não tinha dinheiro para contratar um, mas tinha algo que nenhum dinheiro do mundo podia comprar: a verdade. Começou contando como conheceu a esposa. Ela era enfermeira em um hospital público, onde ele trabalhava como auxiliar de limpeza. Ele limpava os corredores, ela cuidava dos pacientes. Ela a viu pela primeira vez em um plantão noturno, cuidando de um homem em situação de rua que ninguém mais queria tocar. Ela segurava a mão dele enquanto ele morria, cantava baixinho. Chorava depois escondida na copa, e foi ali que ele a encontrou. Ofereceu um café. Ela aceitou.
E a partir daquele café, nasceu um amor que os sogros nunca conseguiram entender, porque ela vinha de berço, família rica, sobrenome conhecido, herdeira de uma empresa de construção civil que erguia prédios por toda a cidade. E ele vinha do nada, criado por uma tia depois que a mãe morreu de parto e o pai sumiu no mundo. Estudou até o ensino médio e largou para trabalhar. Não tinha sobrenome, não tinha herança, não tinha nada além de honestidade e disposição para trabalhar até as mãos sangrarem. Os sogros odiaram o relacionamento desde o primeiro dia. Chamaram a filha de louca, disseram que ela estava jogando a vida fora, ameaçaram deserdá-la, tentaram suborná-lo para que fosse embora, ofereceram dinheiro, muito dinheiro. Ele recusou, não porque fosse orgulhoso, mas porque amava aquela mulher mais do que qualquer quantia pudesse comprar. Ela escolheu ele, casou-se contra a vontade da família, perdeu a herança, perdeu o contato com os pais por 2 anos. Mas ganhou algo que eles nunca conseguiram dar a ela: liberdade. E no 3º ano de casamento, ela engravidou. E quando a filha nasceu, ela foi a coisa mais linda que ele já tinha visto. Olhos grandes e curiosos, sorriso que iluminava qualquer cômodo. E a esposa, segurando aquela criança no colo, olhou para ele e disse: "Agora somos uma família de verdade." Os sogros voltaram à vida deles só depois que a neta nasceu. Não porque tinham mudado de ideia, mas porque queriam garantir que a menina tivesse acesso ao dinheiro da família. Visitavam pouco, criticavam tudo. A casa era pequena demais, o bairro era perigoso, a escola era fraca. Mas a menina era feliz. Ela ria alto, brincava na rua, dormia entre o pai e a mãe todas as noites. E isso, para ele, valia mais do que qualquer mansão. Até que a esposa adoeceu. Foi rápido, agressivo, câncer no pâncreas. Os médicos deram 6 meses. Ela viveu 4. E naqueles 4 meses, ele fez tudo. Largou o emprego para cuidar dela em tempo integral. Trocava as fraldas dela quando ela não conseguia mais se levantar. Dava banho, preparava comida que ela mal conseguia engolir. Segurava a mão dela nas madrugadas quando a dor ficava insuportável. E a filha, pequena demais para entender, subia na cama e abraçava a mãe com toda a força que seus braços de 5 anos conseguiam reunir. Os sogros apareceram 3 vezes durante aqueles 4 meses, e toda vez que vinham, traziam advogados. Não para ajudar, mas para garantir que, quando ela morresse, eles teriam direito sobre a neta. Ela morreu em uma terça-feira de manhã. O sol entrava pela janela do quarto. A filha estava na escola. Ele estava segurando a mão dela. E as últimas palavras que ela disse foram: "Proteja nossa filha. Não deixe eles levarem ela de você. Promete." Ele prometeu, mas 3 dias depois do enterro, os sogros bateram na porta com uma intimação judicial, pedido de guarda, alegação de incapacidade parental. E começou a guerra. Você lutaria até o fim aqui ou simplesmente desistiria? Deixe sua opinião nos comentários. O pai viúvo parou de falar, engoliu seco, olhou para o juiz e disse com a voz embargada: "Eu não tenho dinheiro. Não tenho casa própria, não tenho sobrenome importante, mas eu tenho algo que eles nunca vão ter. Eu conheço minha filha. Eu sei que ela tem medo de trovão e dorme com a luz acesa. Eu sei que ela não gosta de cenoura, mas come se eu disser que vai deixar ela forte como a mãe. Eu sei que ela chora escondida todas as noites chamando pela mãe. E eu sou o único que sabe como acalmar ela. Eu sou o único que ela tem. E se vocês tirarem ela de mim, vocês vão destruir o que resta da família que a mãe dela construiu. E eu prometi a ela que não deixaria isso acontecer." A sala ficou em silêncio. A advogada dos sogros levantou-se irritada e começou a rebater. Disse que emoção não paga conta, que amor não coloca comida na mesa, que a menina precisava de estrutura, não de sentimentalismo barato. E então ela cometeu o erro fatal. Olhou para o juiz e disse com desprezo mal disfarçado que homens como aquele sempre usam os filhos para conseguir o que querem. O juiz a cortou, ergueu a mão e disse, com voz dura: "Chega." Ele abriu uma das pastas diante dele, tirou um envelope lacrado e disse: "Antes de tomar minha decisão, preciso que todos ouçam algo." Era uma carta, escrita pela esposa, registrada em cartório 2 semanas antes de morrer. Ela sabia que os pais tentariam tirar a filha do marido, e ela deixou instruções claras. O juiz começou a ler. A voz ecoava pela sala silenciosa.
Ela escreveu que amava os pais, mas que eles nunca entenderam o que era amor de verdade, que eles confundiam controle com cuidado, que eles nunca aceitaram que ela fosse feliz longe do dinheiro deles, e que ela confiava, com toda a sua alma, que o marido cuidaria da filha melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Porque ele não amava por obrigação, ele amava por escolha, e esse tipo de amor não tinha preço. A carta terminava com um pedido direto ao juiz. Se vocês tirarem minha filha do meu marido, vocês estarão matando o último pedaço de mim que ainda vive nesse mundo. Ele é o pai dela, ele é a família dela, e ele merece a chance de provar isso. O silêncio na sala era ensurdecedor. A sogra começou a chorar, não de tristeza, de raiva. O sogro cerrou os punhos. A advogada deles tentou argumentar, mas o juiz a cortou novamente. Ele olhou para o pai viúvo e disse: "A guarda fica com você. Integral. Os avós terão direito a visitas supervisionadas, mas apenas se a criança concordar. E qualquer tentativa de manipulação ou intimidação resultará em perda total de contato." Bateu o martelo. O pai viúvo desabou na cadeira, cobriu o rosto com as mãos, e pela primeira vez desde que a esposa morreu, ele chorou. Não de tristeza, de alívio, de vitória, de gratidão. Os sogros saíram da sala sem olhar para trás. A advogada o seguiu bufando indignada. E o pai viúvo ficou ali, sozinho, segurando a pasta de papelão puída, tremendo de emoção. Quando saiu do tribunal, a filha estava esperando na porta. Ela tinha faltado à escola para estar ali. Tinha 6 anos, mas entendia mais do que qualquer adulto daquela sala. Ela correu para ele. Ele a pegou no colo e ela sussurrou no ouvido dele: "A mamãe ia ficar orgulhosa de você." Ele segurou ela com força e sussurrou de volta: "Eu prometi a ela, e eu sempre cumpro minhas promessas." Eles foram para casa, a mesma casa pequena, o mesmo bairro simples, a mesma vida que os sogros tanto desprezavam. Mas era a vida deles, e ninguém mais poderia tirar isso. Nunca julgue um homem pela roupa que ele veste. Nunca meça o valor de um pai pelo tamanho da conta bancária. Porque família não é sangue, não é sobrenome, não é herança. Família é quem fica, quem segura a mão, quem promete e cumpre. Quem ama mesmo quando o mundo inteiro ri. Se essa história tocou você, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer.